Onde está na Bíblia que não importa o sonho que a gente tiver, o desejo que a gente tiver, a cobiça que a gente tiver, a ambição que a gente tiver, que Deus tem a obrigação de realizar tais sonhos? O chamado para ser cristão não é um chamado da negação do eu e não da afirmação do eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, certa vez, contaminado pela teologia da prosperidade que já existia naquela época, pasmem. Por quê? Quando Jesus anunciou para os discípulos que a cruz era o seu destino, Pedro bateu 3 vezes na madeira. Não, ele não era dessas superstições. Ele só disse assim: está amarrado, Jesus. Vira essa boca para lá. Eu repreendo, Jesus, esse espírito de morte que está aí na tua vida, está aí na tua boca, sai para lá. Cuidado, Jesus, as palavras têm poder. Vira essa boca para lá, está amarrado, eu rejeito. Rejeita, Jesus, tal palavra de maldição e de morte, de sofrimento, de dor. Aí agora é a vez de Jesus falar: arreda Satanás, sai espírito do cão, porque cogitas das coisas deste mundo, das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Este espírito que se manifestou na boca de Pedro, era o espírito do inferno, era o espírito da cobiça, era o espírito da ambição, que Jesus já tinha enfrentado no deserto. As 3 tentações satânicas transformam essa pedra em pão, nada de passar necessidade, nada de passar privação. Você tem poder, não tem? Então faça o milagre da transformação de pedra em pão e você vai ter abundância. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja o diabo muitas vezes usando a palavra de Deus, mas foi rebatido com a palavra de Deus na boca de Jesus. Não uma palavra de Deus desvirtuada, não uma palavra de Deus corrompida, não uma palavra de Deus que tem um determinado viés, que ignora o todo das Escrituras, fora de contexto. Não, o diabo é sagaz, ele sempre está usando as Escrituras de um modo a perverter o seu sentido. Ele disse para Eva: não foi bem isso que Deus disse. Ele sempre está deturpando. Cuidado com o diabo, cuidado com os pregadores que pregam mensagens infernais, que não têm a devida base bíblica. Está aí a sua obrigação de conhecer bem as Escrituras, porque se você pegar um texto isolado, pode cair na armadilha do diabo. O diabo chegou para Jesus e ainda disse: salta do pináculo do templo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem e te sustentem, e nenhum mal vai te acontecer. E Jesus responde com a palavra de Deus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois, por fim, o diabo, para seduzir, ele mostra as glórias, os reinos, tudo deste mundo, todo poder, fama, sucesso, tudo aquilo que encanta as pessoas. Mostrou para Jesus e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, meus irmãos. Agora tem essa teologia, que é uma teologia que faz muito sucesso. As igrejas da teologia da prosperidade costumam estar abarrotadas de gente. Os pregadores têm milhões de seguidores, seus pregadores são assim muito bem sucedidos, são badalados, e eles dizem assim: olha, os teus sonhos, os teus desejos, as tuas ambições, elas serão realizadas por Deus. Se Deus deixou, se Deus permitiu que você desejasse, que você sentisse, que você aspirasse, sonhasse, é porque Ele tem isso para você.
Como Kennedy Reagan, por exemplo, em seu livro Em Nome de Jesus, diz que Jesus já assinou um cheque em branco. E o banco de Deus é inesgotável. Alguém, esses dias, da teologia da prosperidade, citava aquele milagre da multiplicação do azeite nas botijas. E ele dizia assim: o azeite de Deus é inesgotável. Os limites estão na quantidade de botija que você, pela fé, é capaz de colocar diante de Deus. Então, se você só tem um carro, é porque a sua fé só vai até um carro. Quantas botijas você colocar diante de Deus, Ele há de encher, amém? Glória a Deus, e todo mundo vai à loucura com tal mensagem. O povo pira na do pregador. Então o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele já te deu tudo é teu. O que você quiser, o que você sonhar, o que você desejar, declara, aproprie-se. Saia desse bairro pobre, humilde, dessa casa de aluguel. Vá para um bairro chique. Entra numa daquelas mansões que estão ali à venda. E toma posse, sinta, aproprie-se. É isso que eles ensinam. Eles prestigiam a cobiça humana. Enquanto os pregadores da teologia, da prosperidade e da confissão positiva, toma posse e declara, é teu. Deus já fez tudo, o cheque está já assinado, basta você preencher e a tua fé vai determinar o valor do que você é capaz de crer que Deus pode fazer na tua vida. As botijas, coloca mais botija, que o azeite vai ser derramado. Tudo é teu. Vai por aí, meus irmãos, e você quebra a cara, porque as Escrituras batem de frente com esse espírito deste mundo, com as tentações de Satanás que Jesus venceu no deserto e venceu na boca de Pedro, porque Satanás usou a Pedro. Não deis lugar ao diabo, é o que diz a palavra de Deus. Arreda, Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós somos peregrinos nessa terra, aqui não é o nosso lar. Nosso lar, o Senhor está preparando. Ele vai preparar, vai renovar novos céus e terra. Nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. Isso são conselhos bíblicos. Tudo isso que eu estou dizendo está nas Escrituras. É só ler também Hebreus capítulo 11, quando fala que os próprios patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, quando receberam a promessa da terra prometida de Israel, chegaram a habitar nesta terra, mas eles construíram não uma estrutura sólida, com alicerces profundos, bem fundamentada. Eles habitaram em tendas, em Canaã, na terra prometida, como em terra alheia, como peregrinos daquela terra, porque aspiravam por uma terra gloriosa, uma pátria celestial, cujo fundamento é indestrutível, meus amados irmãos. Acumula seus tesouros aqui na terra, é o que Jesus disse ao seu povo, amém? Ainda bem que ninguém disse amém. Ajunta seus tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Cuidado com a cobiça. Somos peregrinos na terra. Você sabe que o livro O Peregrino, quem já chegou a ler esse livro de John Bunyan, O Peregrino? Gente, é o livro mais lido depois da Bíblia, de todo mundo. É o segundo livro mais lido da história. Só que ele foi escrito séculos atrás, para uma comunidade de cristãos que almejavam o céu, compreendiam melhor as Escrituras sagradas, que não tinham seus olhos aqui na terra, que não estavam encantados com as coisas desse mundo e nem buscavam a riqueza, a glória, o sucesso e as coisas deste mundo, que aspiravam por uma pátria celestial. Por isso o livro Peregrino, que descreve alguém na sua peregrinação até chegar ao céu,
alguém que é capaz de depositar o seu fardo, o fardo da culpa, o fardo do pecado, das suas ansiedades, de todo o seu dilema de vida, aos pés da cruz, e recebe de Jesus uma cruz para carregar, e carrega e caminha nesta vida, por vales sombrios, por todos os desafios e tentações, e vence, e chega do lado de lá. Esse livro, se fosse escrito hoje, nos dias de hoje, com esses cristãos que nós temos, meia pataca, cristãos que não conhecem a palavra de Deus, que não articulam bem, manejam bem a palavra da verdade, que são engabelados, que são cheios de ambição, que são cheios das coisas desse mundo, que cairiam nas tentações diabólicas facilmente, que caem facilmente nas tentações diabólicas, que abraçam tais teologias furadas, malditas do inferno. Se esse livro fosse escrito hoje, teria sucesso, meus amados irmãos? Teria ou não sucesso? 2 Timóteo capítulo 4, dos versículos de 1 a 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas essas coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá, gente? Obedecendo essa mensagem. E observe bem, ele claramente diz, vai chegar o tempo, e eu entendo que esse tempo é o tempo em que mais esta advertência se cumpre, esta profecia se realiza em nossos dias como possivelmente jamais se realizou em toda a história da igreja cristã. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Me engana que eu gosto, por favor, me engana que eu gosto, me diga o que eu desejo e quero ouvir. Não venha contrariar as minhas ambições, os meus sonhos, por favor. Eles vão se cercar de mestres que digam para eles o que eles desejam, almejam, satisfazer as suas ambições, massagear o seu ego, afirmar os seus próprios sonhos, afirmar o seu próprio ideal de vida, e não uma rendição diante do Cristo, e não uma entrega da vida, da alma, do futuro, dos sonhos e de tudo mais. Seja feita em mim a tua vontade, cumpra-se em mim a tua vontade, ó Senhor. Eles não chegam para Jesus, os que são verdadeiramente servos de Deus, e exigem, e reivindicam. Eles chegam para Jesus humildemente e se colocam ao dispor do Senhor. Eles fazem orações, eles pedem, eles podem pedir uma casa, eles podem pedir um bom casamento, eles podem e devem pedir por coisas boas, sem nenhum problema. Não há nenhum problema, você deve pedir. Eu sempre oro por saúde, eu sempre oro por prosperidade, não riquezas e riquezas, mas o bem-estar, sem nenhum problema. Mas eu sempre subjugo toda a minha oração, todo o meu desejo ao senhorio de Deus. Ele é Deus, Ele não tem obrigação de cumprir e satisfazer aquilo que eu digo para Ele. Eu pergunto para Ele, o que é que o Senhor diz para mim? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu sei que há caminhos que aos homens parecem bom, mas são no final caminhos de morte, meus irmãos. Eu estou citando um provérbio da Bíblia. A gente precisa saber que nós não temos um discernimento adequado. Você pode achar, isso aqui é o melhor para mim, tudo
tudo é tudo que eu mais sonhava e desejava. Senhor, é isso, é isso, é isso. E Deus pode dizer: não, a minha graça te basta, eu tenho outro propósito para a tua vida. E o que é que nós desejamos? Que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida ou não? E a vontade de Deus é boa, meus amados irmãos, é perfeita. Por isso, quando a gente se chega diante de Deus, rogo-vos, porém, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para aí sim, para que experimenteis aquela que é boa, perfeita e agradável vontade. Eu entreguei a minha vida a Cristo, eu entreguei ao Senhor a minha existência e o meu futuro, e Deus foi fiel. Deus é fiel, Ele vai zelar por você. Você vai ter aflições? Ele prometeu também que teria, mas prometeu que sempre estaria juntos, prometeu junto a nós, prometeu que estaria conosco, prometeu que supriria as nossas necessidades, cuidaria de nós. Não vai dizer que, não significa que você não vai passar por perrengue ou por privações, mas o Senhor vai estar presente, e Ele vai preparar uma mesa na presença dos nossos adversários e inimigos. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice vai transbordar, tudo a seu tempo. Não nos cansemos de fazer o bem, que a seu tempo, as coisas não acontecem no nosso tempo. Mesmo o José, que teve um sonho de Deus na sua infância ou adolescência, ele não viu esse sonho se materializar e se concretizar assim, num passe de mágica. 13 anos se passaram de infortúnios. Seus irmãos tramaram a sua morte. Ele escutava, colocaram ele no fundo do poço, e do fundo do poço ele escutava os irmãos tramando como é que eles o matariam. Depois desistiram de matá-lo, o venderam como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar, lá começou a prosperar. Ele falou assim: veja, agora sim Deus está comigo, estou prosperando. A mulher de Potifar, vocês sabem, inventou uma história que fez com que José fosse parar numa prisão. 13 anos de infortúnio. Ele recebeu um sonho de Deus e teve 13 anos de infortúnio, 13 anos de tribulação, 13 anos de traição de irmãos, de ser jogado como escravo, depois de parar numa prisão. 13 anos, meus irmãos, quanto tempo! Deus tem um propósito para a vida de José, mas não tem o mesmo propósito para a vida de cada um de nós, não. José era este que deveria chegar àquele posto, mas Deus não tem posto de governador para todo mundo aqui. Que caia essa ficha de uma vez por todas. Só pode ter um presidente nesse país, tá bom? Então, imagina todo mundo sonhando: eu quero ser presidente da república. Agora Deus, o Senhor vai ter que realizar esse meu sonho. Eu quero saber qual é o sonho que Deus tem para mim. É isso. E mesmo que eu não saiba esse sonho, eu vou me entregar a Ele e confiar que Ele me conduzirá pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É isso que eu vou confiar nele. Mesmo que eu não tenha um mapa do que virá à frente, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vindo aqui mais para esse texto, eu quero lembrar a vocês o que se passou certa vez quando Jesus, diante de uma grande multidão, você lê isso em João capítulo 6, uma multidão enorme de pessoas que estavam com fome. Ele pregava para essa multidão, eles estavam com fome. Jesus se compadeceu da multidão e fez uma multiplicação de pães e peixes que satisfez a multidão e que sobejou o pessoal, o povo, a multidão ficou maravilhada com Jesus e quis proclamá-lo rei. Estranhamente, Jesus, quando sabe que eles estão prestes a declará-lo como rei, recusou tal honraria, ausentou-se da multidão, e a multidão ficou
a tarde toda procurando por Jesus e nada, a noite toda e nada, permaneceram ali toda a noite. Jesus de manhã, tudo está registrado em João capítulo 6, Jesus de manhã se apresenta para aquela multidão, e a multidão já com coroa, com tapete vermelho, prontas para exaltar a Jesus, entronizar a Jesus. Tudo isso parece tão lindo, né? Tão maravilhoso, mas Jesus sabe, Deus sabe, muitas vezes qual é a intenção do nosso coração. Deus protesta lá em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus chegou já protestando, falou assim: eu sei porque é que vocês me procuram, eu sei muito bem porque é que vocês me buscam. Vocês não me buscam por outra coisa senão pelo pão que foi multiplicado. Vocês querem mesmo é que eu resolva os seus problemas materiais, que eu faça vocês prosperar, que eu dê para vocês abundância material. E Jesus os repreende duramente, e ainda diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão aqui viverá. Cuidado com esse pão que perece, esse pão que vocês tanto buscam é um pão perecível. Busquem o pão imperecível. E fez um discurso daqueles, chamando para a espiritualidade, chamando para o pão vivo que desceu do céu, chamando para a ceia do Senhor, e falando da cruz, e falando de coisas assim. O povo bateu em retirada, saída pela esquerda, saída pela direita, e não ficou um, a não ser os 12 apóstolos de Jesus. Jesus ainda se volta para os 12 e diz a eles: por acaso vocês também não querem se retirar, não querem partir, não querem ir embora, não querem seguir o exemplo desta multidão? Pedro toma a palavra e em nome dos demais discípulos diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, palavras de vida eterna. Por que você está na igreja? Se você está na igreja por causa das coisas materiais, o que Deus pode te fazer, pode te curar, pode te abençoar, pode prosperar, pode fazer um milagre na tua vida, em termos materiais, e aqui agora, saiba, ouça o que disse o apóstolo Paulo a esse respeito: se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Não suportarão a sã doutrina. Não suportaram a sã doutrina quando ela da boca de Cristo saiu. O que eles queriam com Jesus era multiplicação de bens materiais, de recursos humanos, de bem-estar, sucesso e glória desse mundo. Eles queriam esse tipo de rei. Esse tipo de rei Jesus não é. Não vai ser para você, não vai ser para mim, não vai ser para ninguém. Arreda Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. É sério isso, meus amados irmãos, é seríssimo. Coceira nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, batem em retirada, mas a palavra de Pedro seja sempre a nossa. A resposta de Pedro é: nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso, é por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para prosperar financeiramente, para nos dar bem. Aliás, nós abandonamos tudo e te seguimos. Pensa em Paulo, por exemplo. Paulo era um homem bem sucedido, Paulo era um homem destacado, uma formação tal, uma posição ali no contexto judaico muito elevada, fariseu de fariseus, líder e tudo mais. Ele tinha uma carreira muito promissora, era inteligentíssimo, tinha tudo isso. E ele diz: eu considerei tudo isso refúgio para ganhar a Cristo. E quando ele seguiu a Jesus, o que ele teve? Ele perdeu tudo, ele perdeu a honraria que ele tinha, o seu lugar de destaque na sociedade, ele foi discriminado e ele passou a ser perseguido. E ele relata: eu passei fome muitas vezes, eu fui torturado muitas vezes, eu estive prisioneiro muitas vezes, eu fui humilhado, eu fiquei doente, tudo isso eu passei, tudo isso eu enfrentei. Meus amados irmãos, precisa cair a ficha de uma vez por todas, o que significa ser cristão, o que significa viver nesse mundo. A vida abundante que Deus tem para mim e para você é semelhante à vida abundante que Ele deu para os discípulos, os seus seguidores, que quando diante de um aleijado,
que pedia para ele uma esmola, ele e João ali, na entrada do templo, eles disseram para o pedinte, para o miserável que clamava por uma moeda, eles disseram, Pedro disse, eu não tenho ouro, ou nós não temos ouro, nem prata. Eu pergunto para vocês, Pedro estava mentindo nessa declaração? Ele mentiu quando disse, eu não tenho ouro nem prata? Não mentiu. Essa era a condição dos discípulos. Mas o que eu tenho, e é isso que é vida abundante, o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo, levanta e anda. Vida abundante é ter Deus no coração. Vida abundante é ter a paz de Deus guardando na nossa mente e no nosso coração. A paz de Deus que excede a todo entendimento humano. Ela excede a todo entendimento humano porque ela não é baseada na posse disso ou daquilo. Ela não está fundamentada num bem-estar qualquer. Ela não depende de saúde, ela não depende de prosperidade, ela não depende de nada que é material. Você vai ver Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados, sofrendo com dores, cantando e louvando a Deus, ainda amarrados a um tronco, numa cela fétida, sem qualquer comodidade. E Paulo vai dizer assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a padecer, e mesmo nas condições de privação, eu aprendi o que é a verdadeira satisfação. Satisfação é ter a Cristo, meus amados irmãos. O resto é materialismo. Se esses que dizem que basta sonhar, contemplar, estivessem realmente com a razão, Deus vai realizar seus sonhos, naturalmente, instantaneamente, vai acontecer, o que Deus tem para você vai se realizar e tudo. Quero que você pare para pensar aqui no caso de Moisés. Ele sonhou em entrar na terra prometida? Alguém duvida disso? Não, ele sonhou. Entrou? Não. Mas ele precisava fazer mais do que apenas sonhar. Como alguns pregadores da teologia, ele precisava contemplar, ele precisava sair do seu bairro humilde, ele precisava ir para um bairro mais chique, ele precisava entrar numa casa mais, e sentir, e tocar, e desejar, e declarar, e apropriar-se, ele precisava visualizar, ele precisava ter essa contemplação, e poder ali exercer sua fé, e tomar posse. Já ouviram isso, né, em algum lugar? Já ouviram essa conversa furada? Mas Moisés contemplou ou não a terra prometida do alto de uma montanha? Contemplou, mas acabou não entrando, não é mesmo? E se alguém quer saber por que ele não entrou, leia lá, né? Números capítulo 20, por exemplo. Bom, e aí como é que fica essas histórias? Como é que fica tudo isso? Eu quero só dizer para vocês alguns versículos aqui. Não ameis o mundo, deixa eu ir mais abaixo, que eu tenho todos eles mais resumidos aqui. Em 1 João 2, 15 a 17, João diz assim: filhinhos, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e com ele a sua cobiça, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, tem a vida eterna, não entra em juízo, tá? Colossenses 3:5, Paulo nos exorta a mortificar os membros da nossa natureza pecaminosa. Romanos 13:14, Paulo nos chama para viver de forma decente, deixando para trás as obras das trevas, a ambição desse mundo. Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é que conduz à morte. Já li Romanos 12, Mateus 6:33, Jesus ali nos instrui a não ficarmos ansiosos com as coisas desse mundo, com o que a gente tem que comer, beber, vestir, com as nossas necessidades básicas, elementares, que Ele promete suprir. Ele diz que a nossa prioridade número 1 não deve ser buscar o pão que perece, mas o pão imperecível. Deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. As demais coisas, entenda-se, as demais coisas por
o que você precisa comer, o que você precisa vestir, o que você precisa beber, o Senhor há de suprir em glória cada uma das nossas necessidades elementares. Não há uma promessa de riqueza aqui para quem quer que seja. E Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 1 Pedro 2, 11, amados, peço que, como peregrinos e forasteiros que vocês são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais fazem guerra contra a alma, e quando você estiver possuído ou tentado por paixões carnais, pelo materialismo, pelos sonhos deste mundo, pela grandeza, pela riqueza, você já pode repreender ao diabo: arreda, Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens, deste mundo, do bem-estar terreno, e não das coisas de Deus. 2 Coríntios 4, 18, não tentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Estivesse a teologia da prosperidade correta, que Deus tem para cada cristão, a satisfação, a realização de sonhos, de prosperidade, de múltiplos bens materiais, de riqueza, que é isso que Deus tem, é isso que Deus quer para cada um de nós. Então, tal teologia não se cumpriu na vida dos discípulos de Jesus. Estevão foi martirizado bem no comecinho da sua carreira cristã, né? Não experimentou nada disso. Paulo, eu já disse, todas as dificuldades. Pedro, quando foi para pagar imposto, não tinha nenhuma moeda para pagar um imposto, gente. E aí Jesus mandou ele pescar, tem uma moeda que vai vir da boca do peixe, para eles pagarem o imposto. Jesus disse para quem queria segui-lo: ei, você sabe onde você está pisando? Você sabe o que é que você está desejando mesmo? Você sabe que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça? Você sabe onde você está amarrando o seu burro? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você sabe, é isso que você quer para a tua vida? Em vez de prometer riqueza, quando chegava um jovem rico, ele dizia para ele: vai prosperar mais, bota mais botija aí que você vai ficar mais rico ainda. Ele não falou nada disso. Ele falou: olha, você quer entrar nos céus? Tira o seu coração daí da riqueza, não deixa ela te dominar. Seja generoso, distribua o seu bem aos pobres. A palavra de Deus diz claramente: se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o vosso coração. Torne-se mais e mais generoso. John Wesley falava assim: trabalhe o máximo que puder, para juntar o máximo que puder, para poder depois distribuir o máximo que puder. Se a sua intenção é ganhar o máximo, que a sua intenção também seja nobre, de distribuir o máximo possível. E ponto final. E a gente tem que saber onde é que está o nosso coração, porque onde está o nosso coração, sempre no nosso tesouro. O que é valioso e precioso para nós? Ali está o nosso coração. E vamos ter um momento de oração nessa hora. Pai amado, ajuda-nos a entender que estamos aqui de passagem. Ajuda-nos a termos o nosso coração em Ti. Livra-nos, Senhor, de amarmos este mundo e as coisas deste mundo, de ficarmos focados e obcecados pelo sucesso deste mundo, de estarmos nos comparando aos outros. Que o nosso coração esteja em Ti, que a nossa ambição seja o Senhor, buscando as coisas que são do alto. Ajuda-nos a renunciarmos o pecado, a cobiça, as ambições, o eu, e a abraçarmos o que o Senhor tem para nós, a sermos agradecidos, ainda que sejam apenas 5 pães e 2 peixinhos, entendendo que o Senhor é poderoso para cuidar de nós dia após dia. O Senhor é fiel, o Senhor faz milagres sim, o Senhor tem poder para realizar na nossa vida o que o Senhor bem entender, mas o Senhor é soberano. Que a Tua vontade e não a nossa seja feita, que cumpra-se em nós aquela que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque assim estaremos seguros. Em Ti está a nossa vida, a nossa paz e a nossa riqueza.